Nesse vídeo a gente vai te ensinar como atrair mais visitantes gratuitamente para o seu blog. Fala galera, aqui é o Ludia Mano E aqui é o Daniel Dall'Acqua. Nós somos da Mirago, uma escola para quem quer aprender marketing digital e e-commerce na prática, através de cursos presenciais ou online. E esse é o Coffee and Growth, o nosso quadro aqui no YouTube para você que quer crescer e evoluir em marketing digital, vendas e negócios. Como é que a gente atrai mais visitas para o nosso blog, Daniel? Eu acho que a gente pode quebrar em 3 etapas, Ludi. A primeira delas é plataforma, a segunda é conteúdo e a terceira é distribuição. Eu acho que são 3 coisas fundamentais para que você consiga aumentar suas visitas no blog. Você tem que construir a sua casa, a sua base numa boa plataforma, porque sem isso, não importa se seu conteúdo seja incrível, não importa se você tenha uma excelente estratégia de distribuição, mas se você não tiver uma boa plataforma que converse bem com os mecanismos de busca, sobretudo o Google, você vai ter muita dificuldade de gerar visitas gratuitas, visitas orgânicas para o seu blog. E qual é a plataforma que a gente indica, Ludi? Olha, a nossa sugestão sempre é o WordPress. Não que seja a única, existem várias opções no mercado. Tem o Blogger, que é do Google, tem o próprio Wix, tem Squarespace, tem Tumblr, tem Ghost, tem uma infinidade de opções aí. A gente recomenda sempre o WordPress, por quê? Porque você pode fazer o seu site junto com o seu blog, já unindo numa coisa só. Ele é gratuito, você pode baixar ele e utilizar, você vai precisar de uma hospedagem. E a forma como ele trabalha com o Google, as funcionalidades, os recursos que existem hoje disponíveis para você melhorar o SEO do seu site em WordPress, são muitas. Vale lembrar que algumas coisas interessantes, tá? O Google hoje mantém uma equipe de desenvolvedores do WordPress, então ele banca, ele financia várias pessoas que ajudam a melhorar o WordPress. Tamanha é a importância que o WordPress tem para o ecossistema Google, né? Então ele vê muito futuro na plataforma. Tudo isso já mostra pra gente o valor que essa plataforma tem para quem realmente tem interesse em aparecer no Google, né? Só para você ter uma ideia, o WordPress hoje responde por mais de 1/3 dos sites do planeta. Então, mais de 34% dos sites hoje são feitos em WordPress, só para você ter uma ideia da proporção e do tamanho dessa plataforma para o ecossistema como um todo, né? Exatamente. Hoje, dentro do WordPress, você tem um dos plugins mais famosos de SEO, que é o Yoast, que vai te ajudar em uma infinidade de tarefas, aí vai tornar muito mais fácil para você fazer atividades que são mais chatinhas dentro do SEO, né? Gerar um robots, TXT, fazer o sitemap do seu site, cadastrar ele no Google Search Console, enfim, tem várias atividades ali dentro de SEO que vão ficar muito mais simples através desse plugin, né, Daniel? Bom, o segundo ponto é o conteúdo. E aí, quando a gente vai falar de conteúdo, existem algumas coisas que você tem que se preocupar. A primeira delas é planejamento, né? Vou ter um blog da minha empresa, vou ter um blog corporativo, vou ter um blog pessoal. Como é que você faz para ter mais tráfego, mais pessoas acessando? Primeiro, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que fazer um planejamento sobre o que eu vou escrever. Então, uma das coisas que a gente costuma fazer muito é pesquisa de palavras-chave antes de começar a escrever. Então, através das ferramentas como o planejador de palavras-chave, que é uma ferramenta do Google, SEMrush, Ahrefs, SimilarWeb, Ubersuggest, enfim, tem uma infinidade de ferramentas. A gente tem um vídeo aqui no nosso canal que fala sobre planejamento de site. Então você pode conferir aqui no card. A gente também tem um vídeo que fala só sobre as ferramentas de análise de palavras-chave de concorrentes. Mas tudo isso faz parte do quê? De uma boa estratégia de conteúdo. Se você não souber o que as pessoas procuram no Google, quais são as palavras que elas procuram mais, quais são os temas que são mais procurados, que têm relação com o seu negócio, vai ser difícil você escrever conteúdos que vão emplacar e trazer um volume de visitas interessantes para o seu site. Acho que um segundo ponto que muita gente peca é consistência, né, Daniel? Sim, você precisa ter consistência de postagem. Isso não significa que você precise postar todos os dias e também que seus posts sejam rasos e superficiais. Quando a gente fala de consistência, a gente está falando de manter uma frequência, mas que essa frequência ela seja aliada com uma qualidade de postagem. Nada adianta você ir lá e postar todos os dias no seu blog e esse post, não gerar nenhum valor para sua audiência ou ele ter pouquíssimo conteúdo que realmente vai entregar algo para a pessoa que está lendo aquilo. Então,
Consistência é fundamental, mas aliada a uma qualidade. Dentro ainda de conteúdo, eu acho que tem uma chavinha que vira na cabeça das pessoas ali, a partir do momento que elas entendem melhor a lógica do Google. Qual que é a principal tarefa do Google, né? Ele tem a missão de entregar conteúdo, satisfazer as buscas das pessoas, né? Como? Entendendo muito bem qual a intenção delas quando elas buscam uma palavra-chave. Então, se você parar para pensar o que é uma palavra-chave quando você digita alguma coisa no Google, a palavra-chave nada mais é do que uma forma que nós, seres humanos, temos de externalizar uma intenção. Por exemplo, eu quero viajar pro... Qual que é aquela caminhada que tem no Chile lá? Como é que chama? Digita no Google aí, você vai achar. Bom, mas vamos supor que seja a caminhada de Santiago da Compostela, enfim, o nome da palavra-chave, e que tenha muita busca. O Google entende que a intenção de quem procura Santiago da Compostela são pessoas que realmente estão querendo saber mais sobre essa viagem, sobre esse ponto turístico específico, né? Então, qual que é o seu trabalho? Você como conteudista, como redator, como jornalista, ou se você é um empreendedor, você tem uma agência de turismo, por exemplo, você tem um blog lá, você quer escrever um artigo e atrair as pessoas que estão interessadas nessa viagem. O seu trabalho é entender qual é a intenção de quem procura isso. Bom, acho que essa pessoa está se planejando para ir para essa viagem ou está considerando ir para esse lugar. O que ele tem que saber? Que informações são relevantes para ele, né? Onde fica, quanto ele vai gastar de tempo para fazer essa travessia, o que ele precisa levar, como é que ele se planeja, né? Então, em termos físicos, ele precisa estar em forma, não precisa estar em forma, é uma caminhada difícil, é uma caminhada longa, é uma caminhada curta, que equipamentos que ele tem que levar, é legal ir em grupo, dá para ir sozinho, enfim, você tem que fazer esse exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, entender o contexto daquela pessoa na hora que ela estiver digitando essa busca no Google. E aí você vai fazer o quê? Você vai produzir um conteúdo que realmente vai ajudar essa pessoa na intenção dela. A gente costuma utilizar bastante aqui uma estratégia que a própria HubSpot, né, que é uma empresa de software para automação de marketing, ela fala muito da estratégia de Pillar Content, que é o quê? É um conteúdo pilar, geralmente para uma busca mais genérica, que tem um volume de buscas muito alto, e depois você começa a criar conteúdos menores que fazem parte de um cluster, que ficam em volta desse pilar. Então vamos usar como exemplo a viagem do Santiago da Compostela. Então imagina que Santiago da Compostela tem, sei lá, 3.000 buscas por mês, que é um volume interessante. Aí você vai lá e cria um post no seu blog, cujo título é Santiago da Compostela, saiba tudo o que você precisa para fazer essa viagem inesquecível. Qual que é a ideia desse conteúdo? Esse conteúdo vai ser o pilar, o centro de um bloco de conteúdo que vai ter dentro do seu blog, onde você vai fazer um conteúdo bem denso, onde você vai explicar muita coisa, só que você não vai entrar tanto em detalhe de tudo isso. Você pode explicar mais superficialmente cada coisa. Então, você vai explicar onde fica Santiago da Compostela, por que ele é tão famoso, o histórico, vai colocar fotos, que é uma coisa que muita gente vai querer ver, quanto tempo demora para fazer, como se planejar para fazer, como se preparar fisicamente para fazer, se é legal fazer em grupo, se é legal fazer individual, que equipamentos que você vai levar. Então você vai separar isso em vários bloquinhos de conteúdo dentro desse post, que vai ser o seu post pilar. E aí o que acontece? Para fazer o conteúdo de cluster, que é o conteúdo que fica em volta, você vai lançar vários artigos menores no seu blog. Então, o que levar para Santiago da Compostela? Vai ser um outro artigo seu onde você vai realmente detalhar tudo que a pessoa vai levar. Como se preparar fisicamente para fazer a travessia da Santiago da Compostela? Vai ser um outro artigo. Quais equipamentos levar? Enfim, melhor em grupo ou individualmente? Você vai criando esses conteúdos menores, que vão ter menos busca, né? Geralmente é o que a gente chama de cauda longa. Só que o que acontece? Em cada um desses conteúdos menores, você precisa trabalhar muito bem os links internos dentro do seu blog, que é o que a maioria das pessoas esquece, né, Daniel, na hora de fazer. Dentro desse seu conteúdo pilar, você vai fazer um link para esses conteúdos menores. E nesses conteúdos menores, você vai fazer um link para o seu conteúdo pilar. Só que qual vai ser a palavra-chave que vai estar no link para o seu conteúdo pilar? Santiago da Compostela. Vai ser sempre esse link. Então você vai ter vários conteúdos menores linkando para o seu conteúdo principal, para ele ficar relevante para a palavra Santiago da Compostela. E esse pilar vai estar linkando para os menores. Você vai fazendo isso no decorrer do tempo, você vai ver o quê? Você vai sentir que o Google vai começar a te dar relevância para um determinado tema. Por quê? O Google ele quer entregar o quê? Uma experiência de busca muito eficiente. Então ele prefere mostrar um blog que vai dar a oportunidade da pessoa aprender mais sobre um tema e, se ela quiser, se aprofundar também naquele tema. Diferente de você ter um post só no seu blog que fala de Santiago da Compostela e nunca mais fala disso. Eu acho que essa é a grande chavinha que precisa mudar na cabeça de quem produz blog, que é uma coisa que ajuda muito você a
racionalizar a sua estratégia de conteúdo, né? E essa estratégia ela é muito simples de ser entendida. Eu acho que o desafio está na execução dela, Lud. Porque assim, qual é a tendência das pessoas, né? Elas vão fazer um conteúdo primeiro de Santiago da Compostela, mas imagina que ela é uma agência de viagem e ela vai produzir outros artigos de blog, por exemplo, de Santiago Bernabéu, se o cara quiser ver o estádio lá do Real, ele vai conhecer Barcelona e vai fazer vários diferenciados e vai ter talvez um artigo para cada um dos destinos. Sim, é importante? É, mas também olhe para essa estratégia de conteúdo pilar que ainda hoje pouca gente faz bem feito isso, né? Uma outra dica de conteúdo é a técnica do skyscraper. O que é o skyscraper? Na tradução é um arranha-céu. Então imagina que eu estou numa avenida, uma avenida paulista aqui de São Paulo. A gente tem lá vários prédios corporativos e o Lud foi lá, comprou um terreno na Paulista e construiu um baita de um prédio. Mas ele não construiu qualquer prédio não, ele construiu o maior prédio da Paulista. Para eu competir com o Lud, eu tenho que construir um prédio maior que o dele. E é justamente isso que a técnica Skyscraper prega. É você pegar os primeiros resultados do Google, ver o que esses caras têm de melhor e produzir um conteúdo que seja muito melhor do que aqueles que estejam lá. É um grande desafio, não é fácil fazer isso, é mais fácil falar do que fazer, a gente sabe disso. Mas se você leva o seu blog, o seu tráfego orgânico a sério, é uma técnica que talvez você vale a pena ficar de olho. Bom, legal. Comecei a produzir conteúdo, estou pensando na minha estratégia de conteúdo pilar, cluster, etc. E aí, é só produzir, começar a postar e vou começar a ter mais visita, Daniel? Esses são pontos principais, só que se você parar por aí, você até pode ter algum resultado, mas você está subaproveitando o potencial que você poderia ter de ampliar isso para muito mais gente. Então o terceiro ponto, como a gente comentou, é a distribuição desse conteúdo. Nada mais é do que você pensar em estratégias de pegar aquele post que você produziu e espalhar isso para o maior número de pessoas possíveis. E aí você pode fazer isso por canais orgânicos ou canais pagos. Canais orgânicos, os mais comuns, né? Você pode divulgar isso nas suas mídias sociais. Você tem lá um Instagram, um Facebook, enfim, qualquer outra mídia social, você vai lá e compartilha isso com a sua audiência. Isso é o mais básico. Outros canais orgânicos também, que às vezes as pessoas não aproveitam tanto. Se você tem uma lista de e-mails, por exemplo, você pode ter uma newsletter e você mandar esses artigos que você está produzindo para esse e-mail. Para quem pretende investir na distribuição, é justamente usar tráfego pago. Separa uma verba por mês para que você impulsione de forma paga esses conteúdos. Então você pode fazer isso no Facebook, no Instagram. Você tem essa possibilidade de investir e amplificar essa capilaridade desse conteúdo em várias mídias que você tem acesso aí. Mas por que então é importante você distribuir esse conteúdo, né? Primeiro, trazer pessoas novas para conhecerem o seu blog, né? Porque se ela gostar do seu conteúdo, ela pode querer voltar e continuar consumindo conteúdos seus. Então, esse é um ponto importante. Um segundo ponto que influencia indiretamente no SEO é o seguinte: o Google também fica de olho em sinais sociais do seu site. Então, se as pessoas costumam compartilhar muito seu conteúdo nas redes sociais, se elas curtem muito, se elas enviam para os amigos, se existe alguns sinais sociais de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, de Twitter, de vários lugares que indicam que as pessoas gostam, confiam no seu conteúdo e costumam consumir ele, isso favorece você no SEO também. O fato de você propagar isso e distribuir isso nas redes sociais e até às vezes colocar dinheiro nisso, né, vai ajudar você a acelerar um pouquinho mais esse processo de você ficar melhor ranqueado nas buscas do Google também. E o terceiro ponto, então, para você investir na distribuição é que quanto mais pessoas conhecem o seu conteúdo e começam a se engajar, a ler o seu conteúdo, gostar do seu conteúdo, mais chances você vai ter de pessoas linkando para o seu conteúdo. E aí isso favorece o quê? O link building, que é a construção de outros blogs, outros sites fazendo link para o seu blog. E isso vai te trazer uma facilidade maior para ranquear nos mecanismos de busca, né, no Google, por exemplo, do que se você só publicar seu conteúdo e ficar lá quietinho, né, esperando a audiência chegar. Então, se você fizer esse esforço para distribuir e chegar nas pessoas certas, né, você vai aumentar a chance de ter mais links sendo construídos para o seu site naturalmente. Que é uma das coisas que o Google mais dá relevância no SEO, né? É a questão dos backlinks. Então é super importante estar de olho nisso e construir conteúdos muito bons para que
os outros sites comecem a linkar para o seu. Se você quiser saber mais a fundo sobre cada um desses temas, escreve pra gente aí no comentário, né, Daniel? Se quiser ver um vídeo só para SEO para WordPress, por exemplo, escreve aí pra gente que a gente grava um tutorial, grava um vídeo mostrando pra vocês aí. Fica à vontade para escrever pra gente que a gente grava aqui com o maior prazer pra vocês, beleza? Só lembrando que a gente tem um curso de SEO gratuito, super legal, vale a pena conferir, a gente deixa o link aqui embaixo. E é isso aí, se você curtiu então, deixa o seu like aqui, também se inscreve no canal, ativa as notificações aí para receber os nossos próximos vídeos e até o próximo. Tchau!